Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês no videocast especial da Semana de Publicidade e Marketing de 2024. Trazemos aqui para abrir nossa semana, como convidado, Bruno Chama. Quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite e passo a palavra aqui para o professor Tadeu para conduzir aqui o nosso videocast. Olá, pessoal. Primeiramente, agradeço pelo convite, Dani, coordenação do curso de Publicidade e Propaganda. Agradecer o Bruno Chama, mais uma vez, da agência Kindle, pela sua participação aqui conosco. Bruno, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você, de interesse aqui para o nosso curso, para os alunos. Então, a primeira delas é que a gente sabe que a Kindle hoje, ela é uma agência full. Verdade. A agência começou com um DNA digital. Perfeito. E desse DNA digital, ela foi conseguindo, através aí de conversas com clientes, novos jobs na área off, no offline. É curioso porque as agências, elas sempre têm uma tradição de começar em off, adquirindo depois os jobs, digital. E no seu caso foi o inverso, Você entrou com a agência com DNA digital e depois foi para o offline. Queria que você explicasse para a gente como é que aconteceu isso, qual foi a hora que vocês identificaram, olha, agora a nossa agência precisa se tornar full. Uhum. Na verdade, eu confesso que não foi nada muito planejado, não. A nossa proposta era ser uma agência digital no início e a gente buscou parcerias para fazer um crescimento. Nosso objetivo era chegar nos clientes de médio e grande porte, a gente trabalhou para isso. Só que pelo trabalho bem feito no digital, começaram a pintar algumas oportunidades de offline. E você está começando, a gente não ia dizer não. Então, eu me lembro que na época teve a conta do Fórum de Ipanema, teve a caravana de Natal da Coca-Cola e teve a conta do Botequim Informal, que era uma rede de botequins grandes também que tinha no Rio, que chegaram e que queriam trabalhar com a gente. E a gente não ia falar não. E ao mesmo tempo a gente não tinha uma expertise tão grande, mas a gente aprende, contrata, enfim. E aí a gente começou a fazer. E no início, como a gente tinha parceria com agências grandes de offline, a gente não divulgava muito. E é tanto que a gente montou uma outra empresa. Só que aí a Kindle foi crescendo e no final a gente tomou a iniciativa de matar, na verdade, a Falcon, que era essa agência de offline que a gente tinha também, e unificar a Kindle. E a gente se posicionou como uma agência full com o DNA digital, que era o contrário das outras. Não estou dizendo nem que era melhor nem pior. Mas era um diferencial. De repente, talvez para clientes que exigissem uma expertise maior no digital, a gente pudesse ser uma opção interessante. E hoje a gente já, passou esse período da transição e no início a gente era muito percebido como uma agência mais forte no digital e hoje já tem uma visão unificada. Assim, as estruturas hoje já são muito similares em termos de peso e os clientes também muito bem divididos e o que a gente tenta trabalhar realmente nem sempre é possível. Às vezes você chega no cliente que já tem uma agência atendendo ou no digital ou no off, mas muitos deles a gente consegue atender de forma 360, que é o nosso objetivo. Perfeito. Talvez isso legitima muito esse lugar hoje da comunicação integrada, Ela está sempre trabalhando nos dois âmbitos, tanto no digital, tanto no offline. Você acredita nisso, que essa comunicação hoje está cada vez mais integrada? A gente não vive só de um tipo de comunicação, o digital ele veio, ele realmente está aí mostrando muita força, a gente está aí prevendo até mesmo em questão de budget, no ranqueamento, os jobs na área digital ele tem acelerado, talvez passe em televisão, que é o maior faturamento publicitário hoje, se a gente for pensar no contexto midiático, mas a gente sempre aqui, nossos estudos sempre mostram realmente que a comunicação está cada vez mais integrada, Não existe só o digital, a gente também tem o offline que ele compartilha essa audiência hoje para atender as demandas e objetivos de job. Você acha que hoje a comunicação publicitária está funcionando dessa forma? E como que ela é trabalhada dessa forma? A gente hoje tem um investimento maior numa determinada mídia, por exemplo, out of home, associado ao digital. Como é que isso está funcionando? Como é que você vê essa comunicação integrada? De fato ela está integrada, inclusive os profissionais hoje cada vez são mais integrados. Antigamente na Kindle era comum assim, esse aqui é criativo de on, esse aqui é criativo de off, quando era on vai para um, quando é off vai para outro. Hoje os criativos já estão se adaptando e começando a trabalhar para ambas as plataformas. Eu comecei a ver agora recentemente pela primeira vez, no mês passado, mídia também, Mídia sempre foi, o profissional de mídia era esse aqui é de mídia offline, esse aqui é de online.
E aí começando a ter a tendência de ter mídias híbridas que chamam também, não era, é uma certa novidade. A comunicação ela é integrada, mas eu vejo assim, o digital crescendo muito forte. Então, assim, tinha diversos clientes que eu peguei, já clientes antigos, que no início a divisão da verba era 80% offline e 20% online, hoje já inverteu a balança. Então, o budget está cada vez mais indo para o digital, principalmente nas contas de médio porte, né? Que não, até porque TV é muito caro. Mas, de fato, assim, a gente está tendo diminuição de veículos. Jornal e revista praticamente hoje não estão muito presentes nas estratégias de mídia. Né? Revistas praticamente morreram. TV, principalmente quando se fala do público jovem, ela perde muito em relevância. Então, e o digital não para de crescer. Então, está tendo esse movimento dentro da comunicação integrada. Perfeito. Essas transformações hoje, né, quando a gente olha para uma mídia off, né, já digitalizada, elas acabam interferindo muito no modo que a gente enxerga a mídia, né? Você acabou de comentar aí a respeito do jornal, da revista, que eles se digitalizaram e hoje, né, se vendem de uma maneira integrada também, tanto off como no online, né? Você acredita que isso também interfira dentro do profissional publicitário? A gente pode dizer hoje que o profissional publicitário ele precisa ter essa capacitação técnica de entender ambos lados, tanto off quanto online, porque eu vejo muitos alunos focados só no digital. Quando a gente fala, às vezes, né, de mídia offline, e às vezes eles nem conhecem, né? A gente sabe que a gente está vindo de uma geração, né, Z, talvez, adiante aqui, que essas mídias off realmente eles não compartilham muito, eles não têm esse consumo, né, desse tipo de mídia. Você acredita que hoje é necessário, então, realmente conhecer esse outro lado do offline, né? Estar capacitado para trabalhar com esse offline em função dessa comunicação integrada? Cara, vamos pensar pelas áreas das agências, né? Falar atendimento. Não tem como atendimento não saber os dois, porque o cliente vai demandar das duas áreas. Então, atendimento tem que saber. O criativo, antigamente, ainda era separado, mas eles hoje, com essa integração, não tem como não ser. Então, o criativo também tem isso. Aí eu estou falando tanto de direção de arte, direção de criação, redação, não tem como. Mídia era muito segmentado e está no movimento de transição, de começando a ter, principalmente eu acho que talvez os mídias offline estão começando a aprender online porque com essa diminuição da demanda de mídia offline. Então, eles estão se tornando mídias híbridas e aí ele estava sendo assim, perdendo espaço, na verdade ele agora inverte o jogo, ele passa a ganhar, porque ele vai aprender o digital, mas ele sabe o offline. Muitas vezes o digital não sabe o off. Então, e o planejamento vai planejar tudo, então ele tem que saber, talvez quem mais tem que saber o planejamento, porque é quem dá o caminho do racional estratégico. Então, eu acho que tem que ser integrado, inclusive, dando exemplo aí de todas essas competências que estão dentro da agência. Perfeito. Ainda falando desse diálogo, né, do off com o online, você acredita que a gente hoje, né, como profissional, a gente está indo para uma publicidade cada vez mais técnica? Ou seja, a gente hoje pensa que criação já não é mais o centralizador, o grande diferencial hoje, acredito eu, dentro da publicidade, do diálogo com o anunciante, com o cliente. A gente tem hoje também o lugar dos resultados, e a mídia traz muito isso, né? A metrificação. Esse lugar hoje da tecnologia conversando com a criação seria realmente a fórmula de traduzir a publicidade contemporânea? Boa pergunta. A gente vê muito isso, né? A publicidade antigamente era muito pautada para prêmio e aí os criativos e as grandes premiações e tal. E é muito legal, né? Igual também quando você ganha algum prêmio, é bacana, você divulga e todo mundo curte e tal, mas é cada vez menos presente. Eu acho que hoje o maior prêmio que você tem na comunicação é o resultado, porque antigamente você não aferia resultado, né? Então hoje em dia você consegue saber exatamente quanto você investiu, quantos cliques você teve, quantas vendas aconteceram, qual o retorno do investimento. Então o que o cliente busca hoje é isso, muito mais do que um prêmio. O prêmio dele é poder investir X reais e ter um ROAS de 20, ou seja, ter um ROAS de 20, 40 vezes o que ele investiu, e isso é o que vai trazer. Mas ela perdeu um pouco do charme, né, a publicidade com isso. Então, muitas vezes a criatividade ela não é tão vendedora, ela é inspiradora e tal, ela constrói
fortalece seu brand, mas não necessariamente ela gera um resultado imediato. E hoje, com verbas cada vez mais curtas, com você investindo mais no digital, é o que as pessoas estão buscando, os clientes estão buscando, é o resultado imediato. Então, tem esse ponto e cada vez menos, assim, volta e meia, por exemplo, liga o pessoal das premiações, escreve, primeiro que é caro pra caramba, né? Então, e aí você fala, pô, mas não tem, será que isso aqui é tão criativo a ponto de valer a pena escrever e tal? Quando você consegue, não é um objetivo assim, você ser criativo e vendedor ao mesmo tempo. Esse talvez seja o maior desafio, mas não é a realidade do que a gente vive dia a dia, assim. Normalmente, as coisas mais pautadas para um call to action ali, de um imediatismo de venda e tal. Mas é possível, mas é mais difícil. E eu vejo também a galera das antigas, ela era mais motivada para a premiação. Então ela entregava o dia a dia e ficava até mais tarde na agência, porque ela queria... Essa geração mais nova, ela tem um pouco menos essa vontade, esse tesão de chegar, sentar e, não, agora eu vou fazer por mim mesmo, não estou fazendo pela agência, eu quero ser um cara, eu quero ser premiado. Essa geração talvez ela seja um pouco menos, de forma geral, óbvio que existem exceções, mas engajadas do que a geração das antigas, que sentava e fazia por ele, crescia e isso tornou a publicidade brasileira uma das mais premiadas aí no mundo por essa característica, né? Então você tinha americana, inglesa, brasileira como destaque, mas hoje a gente vê menos um pouco disso. E é muito interessante esse ponto de vista, Bruno, porque hoje a gente vê esse profissional focado, eu quero, né, o profissional de criação, eu quero cada vez mais me especializar em ferramentas, quero entender cada vez mais de referências, quero, né, trabalhar ali junto com a inteligência, mas ele não está muito preocupado, por exemplo, em entender outras partes estratégicas. Eles querem, na verdade, focar dentro do segmento de atuação. A gente está vendo com essa mudança, né, por exemplo, a criação trabalhando junto com mídia, né, tentando ali de alguma forma trazer formatos e ideias dentro desses novos formatos de uma maneira cooperada. Isso pode interferir de alguma forma também na formação desse profissional, que vem muito aqui do nosso curso, né, nessa preocupação de entender hoje quem está saindo da universidade, como é que eles estão inseridos no próprio mercado. Quais seriam as dicas que você poderia dar aos alunos aqui do curso de Publicidade e Propaganda para que eles possam ter uma entrada triunfal no mercado publicitário? O que você daria de dica hoje, entendendo essas transformações todas ocorridas dentro do mercado publicitário? Varia um pouco de área para área, mas tentando ser uma visão mais macro, eu acho, assim, ter muito conhecimento técnico, independente do que ele se propõe a fazer. E hoje, por exemplo, o YouTube é uma fonte de conteúdo. Óbvio que não estou falando da faculdade, mas fora a faculdade, né, que já é o básico. YouTube hoje você consegue aprender muita coisa, então conhecimento técnico. Tentar passar pelos melhores lugares possíveis, eu até falei isso na palestra, isso é fundamental. Assim, quem está contratando, a primeira coisa que olha são as experiências profissionais que esse profissional teve. Então, se você passou por lugares bacanas, legais, é importante. Com esse a gente falou um pouco também da inteligência artificial, é uma coisa que está crescendo e que vai ser fundamental, e é uma coisa nova, então é importante quando tem coisas novas, porque se você não compete com quem já estava no mercado, você está em igualdade de condições. Então, se alguém, por exemplo, hoje adquire um nível bom em inteligência artificial, ele vai ser percussor. Então, é uma oportunidade de mercado que as pessoas têm hoje, porque nenhuma agência tem algum profissional específico hoje, ou se tem meses no cargo. Então, tem uma oportunidade muito boa. E, por último, eu acho que é fazer além do esperado. Então, assim, se você faz o que é esperado, se você atende tudo que é esperado, você vai ser uma pessoa mediana, você nunca vai ser o medíocre, assim, você vai estar na média. Porque, não no sentido negativo, você vai estar atendendo. Agora, os caras que cresceram, que arrebentaram, já teve funcionário que entrou estagiário na Kindle que a gente convidou para ser sócio, porque fazem muito além do esperado. Então, isso se torna essencial. Então, acho que como dica faça muito além do que se espera. Eu estou falando com um profissional agora, um cliente muito grande que a gente tem, a gente está desenvolvendo um aplicativo para ele, é uma empresa de energia que atende 60% do Brasil. E o cara, ele falou, vai ter reunião, você quer participar, ou eu posso matar sozinho, fica tranquilo. E eu tenho confiança que eu sei que ele vai atender bem. Então, ele não é expectativa, assim, não é a atribuição dele isso, mas o cara é um profissional de UX que hoje está assumindo o papel de gerência de projeto e mata as duas no peito muito bem. E ele está fazendo além do esperado, e é um cara que já cresceu muito e vai crescer muito mais com a gente.
Bruno, uma pergunta que é muito relevante e popular nas universidades é em respeito às competências atitudinais, né? Como é que você enxerga hoje o perfil do profissional publicitário dentro dessa esfera das atitudes, né? Então, hoje o profissional publicitário precisa ser versátil, a gente entendendo toda a questão, né, da criatividade junto com a questão dos resultados, que pega muito campo midiático. Ele precisa ter visão estratégica, ele precisa ser proativo. O que você sugere aos alunos, recomendaria aos alunos em relação a esses comportamentos, a essas atitudes? Beleza. Cara, eu acho que assim, ele tem que ter uma pertinência criativa. Então, acho que assim, nisso o bom senso faz muita diferença. Eu tive profissionais que são, assim, têm uma capacidade estética muito boa, mas não tinham uma pertinência criativa. E isso fazia com que eles não conseguissem crescer. Então, eu acho que assim, a proatividade é talvez a segunda mais importante de bater no peito e resolver e ter responsabilidade. A grande maioria das agências hoje está num sistema híbrido de home office, então assim, é importante que você tenha profissionais que sejam responsáveis, que você saiba, a gente não vai ficar controlando o babá, a gente sabe que tem entregas para serem feitas e ele vai construir, e é importante que ele cumpra o prazo, e se por acaso não for um prazo viável, que seja sinalizado com antecedência para poder pensar num plano B de como resolver. O que mais? Assim, saber trabalhar em equipe, assim, é chato quando você vai às vezes tem um profissional que é ótimo, mas você vai fazer uma reunião, já aconteceu muito com a gente teve já diretores de criação que você vai conversar com o cara, você já dá daquele, vai se aborrecer, sacou? Então, pessoas que têm uma interlocução fácil, amigável, tornam para o trabalho mais agradável. Eu acho que é por aí. Perfeito. Eu vou abrir agora perguntas aos alunos. Alunos, perguntas ao Bruno. Oi, Bruno, tudo Olá. bem? Então, geralmente, marcas têm se aproveitado de trends do momento para desenvolver seus conteúdos, como pequenos acidentes e situações do cotidiano, para realmente engajar. Como isso pode afetar a criatividade na publicidade? Essa que usa do acidente, né, que chamam de hook, né, que são ganchos que você pega, faz uma transição de vídeo, ela atende um ponto que é fundamental, né? Fisgar a atenção da audiência nos primeiros 5 segundos. Então, talvez por isso o sucesso desse tipo de mídia. Agora, o que tem que parar para pensar, e aí varia de caso para caso, de marca para marca, se isso é interessante ou não para o branding, quando você constrói o branding na marca. E aí não vai ter uma resposta absoluta, depende de como é feito, depende da marca, depende da proposta de valor dela. E aí varia-se de caso a caso. Agora, as trends, de forma geral, são interessantes, porque você vai se aproveitar de um assunto que tá em voga naquele momento para fazer um conteúdo que, obviamente, que tem aderência com a marca e com aquela trend. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, para a Chatuba, que é de material de construção. Um cliente nosso, eu me lembro que uma vez teve um Big Brother que um dos participantes deu pegou o balde e tacou na cabeça de um outro participante. E aí acho que até foi eliminado, se eu não me engano. E aí a gente fez uma brincadeira, uma postagem vendendo o balde da Chatuba e obviamente com uma pegada criativa e que viralizou bastante. Então, eu acho que assim, oportunidade, você tem que estar atento, pegar essas trends e fazer um uso criativo, mas é aquilo que eu falei antes, é ter a pertinência criativa. Não adianta falar de uma forma que não vá agregar valor, gerar uma venda ou construir a percepção de valor da marca. Outra pergunta de algum aluno? Muito bem. A tecnologia está avançando a passos que está impressionando todos nós, isso é inevitável. E uma das tecnologias que tem mais avançado com a gente é a tecnologia de inteligência artificial. Sabemos que é uma coisa que é inevitável, que já está acontecendo. E o que você indicaria de melhores usos de inteligência artificial para o trabalho de publicidade e propaganda, de agências, e o que seria melhor para ser utilizado para isso? Bom, falando da minha realidade, eu estudo bastante, eu adoro o tema, então assim, diariamente eu sigo perfis, leio, estou em newsletters de pessoas lá de fora que estão super antenadas com o que está saindo de mais moderno. E falando do meu uso hoje para Kindle, eu diria 3 conceitos. Primeiras áreas seriam uma de texto, que seria o ChatGPT. Então, na verdade,
Ela atende em diversos segmentos, tem diversas funções, desde revisão, tradução, criação de conteúdo. Não que ela vai fazer o trabalho sozinho, mas ela dá suporte. Então, tem vários aspectos que ela é criativa, ela tem pertinência e, se bem utilizada, né, existem técnicas para você poder extrair ao máximo da plataforma. Recomendo. A última versão, inclusive, ela melhorou bastante, né, em relação à versão anterior, a versão 3. Então, essa seria a primeira e talvez a mais importante. Para a geração de imagem, a melhor que existe hoje no mercado, tem algumas disponíveis, mas a melhor chama-se Midjourney. Então, ela tem antigamente ela era gratuita, um pedaço, né, você tinha um uso gratuito, depois tiraram isso e parece que agora retornou. Então, dá para testar, aprender. Na internet você consegue aprender a utilizá-la, você tem uma técnica para escrever parâmetros, prompts da forma correta. Não é autoexplicativa, mas em poucas horas de imersão você consegue aprender a dominar a ferramenta, e aí vai testando, você consegue acompanhar o que o mundo está fazendo, olhar os prompts dos outros e entender como é que chega naquele resultado e tal, e ir testando. Então, de imagem seria o Midjourney, e por fim, de vídeo, que a gente começou a utilizar agora recentemente, tem uma chamada Kling AI, K-L-I-N-G, Kling AI, que assim, tem impressionado bastante com o resultado que ela é capaz de gerar, ou você fazendo vídeos a partir de texto, né, de prompts, ou gerando vídeos a partir de uma imagem de referência. E em ambos os casos ela consegue um resultado muito bacana. Bruno, quero agradecer de novo você ter aceitado o convite, né? E também convido, né, aí o pessoal do YouTube a ficar de olho. A Semana de Publicidade tem muitas outras atividades e vamos fazer outros videocasts aqui também. Obrigada. Obrigado a vocês.